Bom, vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão assistir essa atividade. Meus alunos do segundo ano, do período matutino do Rui Barbosa, tá? Professor Rony Roriz, nessa loucura, a gente não se viu esse ano. Pouco nos vimos ano passado, né? Momento louco que nós estamos vivendo. Mas eu quero começar uma aula com vocês e começar pedindo desculpa a vocês, tá? Desculpa pelo quê? Pelo meu amadorismo. Eu nunca fiz o que eu estou fazendo agora, esse tipo de coisa, tá? Eu comecei a fazer aula na frente do notebook com uma webcam, né? Mas comprar o anel de luz, instalar celular, quadro branco aqui na minha casa, isso eu nunca fiz. Então, começo minha aula com um pedido de desculpas, tá? Ah, não ficou legal, professor? Não... Tá, gente, nós vamos melhorando no caminho, né? Vai ser igual carga de melancia. No caminho ela vai se acomodando, beleza? Essa é a primeira matéria, é a primeira aula, a primeira APC que eu postei um pouco atrasado. O professor estava de licença médica, né? Ainda estou tratando, tá? Mas não estou mais de licença, tá? Então, aos meus alunos do segundo ano da Escola Rui Barbosa, fica aqui meu pedido de desculpa, tá? Vamos começar. Lá na APC de vocês vão ler, responder, e o assunto é isso aqui, fim da Idade Média, né? Esse fim da Idade Média, ele vai trazer dois elementos para a sociedade, tá? Dois elementos muito fortes. Primeiro é o rei forte. Por que eu não coloquei só rei? Porque tinha rei na Idade Média, mas era uma figura mais ilustrativa do que uma figura com força. Agora, quando acabou a Idade Média, a sociedade, em especial os ricos, né, precisavam muito de uma liderança forte, precisavam muito de uma organização social mais rígida, precisavam muito de fronteiras definidas, e a figura que podia trazer isso era um rei, tá? Então vai surgir essa figura do rei forte. Quando o professor fala rei forte, eu estou falando de reis que formaram a França, que formaram a Inglaterra, tá? Que formaram a Espanha, né? Formaram Portugal, tá? Então você vai ter esse rei, né? Que vai ser aquela figura centralizadora. E centralizando, ele conseguia criar uma nação, fronteiras, línguas oficiais, tá? Então vai surgir esse rei forte. Qual é a força desse rei? É ele governar uma nação. Na Idade Média você não tinha uma nação como nós entendemos hoje. Um grande território, fronteiras estabelecidas, moeda única, lei única, exército profissional e permanente. Você não tinha isso na Idade Média, né? A Idade Média tinha uma outra formação política, econômica, militar. Então, esse rei forte, o que simboliza ele é uma nação a qual ele é o governante único, tá? Ele governa único, com muita força, ele acumula poderes, tá? Ele comanda o exército, ele faz as leis, ele executa as políticas públicas, ele cobra impostos, ele julga as pessoas, ele faz tudo, esse rei. Esse rei, na aula 2, eu vou falar um pouquinho dele, o absolutismo, na aula 2, tá? Professor, quando que ocorreu isso? Eu escolhi duas datas aqui. Entre os anos de 1453, que é o fim da Guerra dos 100 Anos, né? Conflito entre a França e a Inglaterra, e eu escolhi aqui uma data, 1649, que é a decapitação do rei Carlos da Inglaterra. Puxa, professor, você falou que o rei aqui julgava, prendia, comandava, e aqui o rei é decapitado? É, aí que está o negócio. Porque esse fim da Idade Média não formou só um rei forte, ele vai formar uma burguesia forte, né? Quem é o burguês? O burguês é aquele comerciante que lá na Idade Média rompe as tradições feudais, sai do campo,
busca novas oportunidades nas cidades, né, que estão surgindo. E essas novas oportunidades na cidade, a mais lucrativa era o comércio de tecido, comércio de especiarias, que são os temperos que a gente chama, prestação de serviço. Isso era feito na cidade. E esse comerciante que ficou rico fazendo isso, ele vai ganhar o título de burguês. E o fim da Idade Média vai tornar essa burguesia forte, muito forte. Qual que é a força da burguesia? Se o rei tinha exército, comando de uma nação, aplicação das leis, a burguesia, ela tinha uma outra força, que era dinheiro. Né? Esse dinheiro, na época, a gente materializa aqui como comércio, né? Era o que girava. O capitalismo, nós vamos ver isso um pouquinho para frente, tá? Ele tem 3 fases. Tem a primeira fase, que é a fase do capitalismo comercial, o qual o Brasil, descoberto, entre aspas, pelos portugueses, é um fruto desse capitalismo comercial. Depois, lá no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, o capitalismo torna-se industrial, né? Nós vamos ver esse ano, ainda no segundo ano, a Revolução Industrial. E mais ou menos aí, começo do século XX, o capitalismo torna-se capitalismo financeiro, tá? Esse aí vocês vão ver no terceiro ano. Então, o forte da burguesia aqui é o comércio, né? Eles praticam o comércio nessa época é muito lucrativo, tá? E eles vão ter muito